Boa noite a todos. Havendo quórum regimental, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão. No primeiro período legislativo da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, em sua 7ª legislatura. Coloco em votação a ata negativa da 21ª sessão ordinária e a ata da 77ª sessão extraordinária. As atas estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Atas aprovadas por unanimidade. Solicito ao senhor segundo secretário para fazer a leitura da pauta da sessão de hoje. Pauta da 22ª sessão ordinária. Expediente. Ofício do Gabinete número 130/2021, encaminhando o projeto de lei número 21/2021, que retifica o protocolo de intenção e autorização ao ingresso do município de São Pedro de Alcântara, SC, no consórcio público denominado de Agência Regularando Internacional do Saneamento, ARIS, e de outras providências. Indicação número 101/2021, de autoria da vereadora Tatiane Cordeiro da Silva, para que o Executivo Municipal inclua a colocação de cerca de proteção ao longo da calçada de pedestre que está em processo de construção no centro do município, especialmente em alguns trechos onde há avanço de capivaras ao longo do acesso. Ordem do dia. Em segunda deliberação, nada deliberar. Em primeira deliberação, nada deliberar. Em única deliberação, o projeto de lei número 20/2021, de origem governamental, que anula e suplementa a verba no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Explicações pessoais. São Pedro de Alcântara, 31 de maio de 2021. Solicito ao senhor primeiro secretário para fazer a leitura das matérias que constam na pauta desta sessão. Boa noite a todos. Ofício número 130/2021, Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Assunto: projeto de lei. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Tatiana Cordeiro da Silva, com nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência o seguinte projeto de lei e justificativa para análise e aprovação. Ratifica o protocolo de intenções e autoriza o ingresso do município de São Pedro de Alcântara, Santa Catarina, no consórcio público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, ARIS, e da outras providências. Renovando a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 021/2021. Ratifica o protocolo de intenções e autoriza o ingresso do município de São Pedro de Alcântara no consórcio público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, ARIS, e da outras providências. Artigo 1º. Fica autorizado o ingresso do município de São Pedro de Alcântara no consórcio público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, ARIS, nos termos do protocolo de intenções e anexo. Artigo 2º. Fica ratificado na íntegra o protocolo de intenções do consórcio público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, ARIS, em anexo, fazendo parte da presente lei, nos termos da Lei Federal número 11.107 de 2005. Artigo 3º. Pelo exercício do poder de regulação e fiscalização, ficam instituídas as taxas abaixo indicadas previstas nos protocolos de intenções. Inciso 1º, taxa de regulação de abastecimento de água. 2º, taxa de regulação de esgotamento sanitário. 3º, taxa de regulação de variação e limpeza. 4º, taxa de regulação de coleta de lixo. 5º, taxa de regulação de transbordo e transporte de lixo. 6º, taxa de regulação de tratamento e destinação final de lixo. E 7º, taxa de regulação de drenagem pluvial urbana. Artigo 4º. A taxa de regulação de abastecimento de água, TRAA,
é devida pelo exercício das atividades administrativas de regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água, caracterizado como aquele serviço desde a captação da água até sua destinação final ao cidadão. Parágrafo 1º. A taxa é devida pela autarquia, empresa pública ou privada, sociedade de economia mista ou qualquer outra pessoa jurídica que seja prestadora de serviços de abastecimento de água. Parágrafo 2º. A taxa, paga mensalmente pelo prestador de serviço de abastecimento de água, será apurada pela multiplicação de número de habitantes do município, consoante última estimativa do IBGE, pelo valor de 0,12 centavos, representada pela seguinte fórmula: TRAA igual a NHX 12 centavos, onde TRA, taxa de regulação de abastecimento de água, NH, número de habitantes do município, 12 centavos, valor apurado para o custo da regulação dos serviços de abastecimento de água por habitante. Artigo 5º. A taxa de regulação de esgotamento sanitário, TRES, é devida pelo exercício das atividades administrativas de regulação e fiscalização dos serviços públicos de esgotamento sanitário, compreendido como aquele serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequado de esgoto sanitário, desde as ligações prediais até seu lançamento final no meio ambiente. Parágrafo 1º. A taxa é devida pela autarquia, empresa pública ou privada, sociedade de economia mista ou qualquer outra pessoa jurídica que seja prestadora dos serviços de esgotamento sanitário. Parágrafo 2º. A taxa paga mensalmente pelo prestador de serviço de esgotamento sanitário será apurada pela multiplicação do número de habitantes do município, consoante última estimativa do IBGE, pelo valor de 6 centavos, representada pela seguinte fórmula: TRES é igual NH vezes 60 centavos, onde TRES, taxa de regulamentação de esgotamento sanitário, NH, número de habitantes do município, 6 centavos, valor apurado para o custo da regulação dos serviços de esgotamento sanitário por habitante. Artigo 6º. A taxa de regulação de varrição e limpeza de vias públicas, TRVL, é devida pelo exercício das atividades administrativas de regulação e fiscalização dos serviços públicos de varrição e limpeza de vias públicas, caracterizado como aquele de varrição, poda, capina e limpeza dos logradouros e vias públicas. Parágrafo 1º. A taxa é devida pela autarquia, empresa pública ou privada, sociedade de economia mista ou qualquer outra pessoa jurídica que seja prestadora dos serviços de varrição e limpeza de vias públicas. Parágrafo 2º. A taxa, paga mensalmente pelo prestador de serviço de varrição e limpeza de vias públicas, será apurada pela multiplicação do número de habitantes do município, consoante última estimativa do IBGE, pelo valor de 2 centavos, representada pela seguinte fórmula: TRVL igual a NH vezes 2 centavos, onde TRVL, taxa de regulação de varrição e limpeza de vias públicas, NH, número de habitantes no município, 2 centavos, valor apurado para o custo da regulação dos serviços de varrição e limpeza de vias públicas por habitante. Artigo 7º. A taxa de regulação de coleta de resíduos sólidos, TRCR, é devida pelo exercício das atividades administrativas de regulação e fiscalização dos serviços públicos de coleta de resíduos sólidos, compreendido como aquele serviço de captação e recolhimento do resíduo sólido doméstico, até a fase anterior ao seu transbordo. Parágrafo 1º. A taxa é devida pela autarquia, empresa pública ou privada, sociedade de economia mista ou qualquer outra pessoa jurídica que seja prestadora dos serviços de coleta de resíduo sólido. Parágrafo 2º. A taxa, paga mensalmente pelo prestador de serviço de coleta de resíduos sólidos, será apurada pela multiplicação do número de habitantes no município, consoante última estimativa do IBGE, pelo valor de 3 centavos, representada pela seguinte fórmula: TRCR igual a NH vezes 3 centavos, onde TRCR, taxa de regulação de coleta de resíduos sólidos, NH, número de habitantes no município, 3 centavos, valor apurado para o custo da regulação dos serviços de coleta de resíduos sólidos por habitante. Artigo 8º. A taxa de regulação de transbordo e transporte de resíduos sólidos, TRTR, é devida pelo exercício das atividades administrativas de regulação e fiscalização dos serviços públicos de transbordo e transporte dos resíduos sólidos, caracterizada como aquele serviço que começa com o transbordo até o transporte final ao aterro ou outro meio de tratamento do resíduo sólido. Parágrafo 1º.
A taxa é devida pela autarquia, empresa pública ou privada, sociedade de economia mista ou qualquer outra pessoa jurídica que seja prestadora dos serviços de transbordo e transporte de resíduo sólido. Parágrafo 2º. A taxa paga mensalmente pelo prestador de serviço de transbordo e transporte de resíduos sólidos será apurada pela multiplicação do número de habitantes no município, consoante última estimativa do IBGE, pelo valor de 1 centavo, representada pela seguinte fórmula: TR-TR é igual a NH vezes 1 centavo, onde TR-TR, taxa de regulação de transbordo e transporte de resíduos sólidos, NH, número de habitantes no município, 1 centavo, valor apurado para o custo da regulação dos serviços de transbordo e transporte de resíduos sólidos por habitante. Artigo 9º. A taxa de regulação de tratamento e destinação final de resíduos sólidos, TR-DR, é devida pelo exercício das atividades administrativas de regulação e fiscalização dos serviços públicos de tratamento e destinação final de resíduos sólidos, caracterizado como aquele serviço de tratamento e a destinação final do resíduo sólido, incluindo as atividades de reciclagem de material. Parágrafo 1º. A taxa é devida pela autarquia, empresa pública ou privada, sociedade de economia mista ou qualquer outra pessoa jurídica prestadora dos serviços de tratamento e destinação final de resíduo sólido. Parágrafo 2º. A taxa, paga mensalmente pelo prestador de serviço de tratamento e destinação final de resíduo sólido, será apurada pela multiplicação do número de habitantes no município, consoante última estimativa do IBGE, pelo valor de 3 centavos, representada pela seguinte fórmula: TR-DR é igual a NH vezes 3 centavos, onde TR-DR, taxa de regulação de tratamento e destinação final de resíduos sólidos, NH, número de habitantes no município, 3 centavos, valor apurado para o custo da regulação dos serviços de tratamento e destinação final de resíduos sólidos por habitante. Artigo 10º. A taxa de regulação de drenagem pluvial urbana, TRDP, é devida pelo exercício das atividades administrativas de regulação e fiscalização dos serviços públicos de drenagem pluvial urbana, caracterizada como aquele serviço de captação, transporte, detenção, retenção, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas das áreas urbanas. Parágrafo 1º. A taxa é devida pela autarquia, empresa pública ou privada, sociedade de economia mista ou qualquer outra pessoa jurídica prestadora dos serviços de drenagem pluvial urbana. Parágrafo 2º. A taxa paga mensalmente pelo prestador de serviço de drenagem pluvial urbana será apurada pela multiplicação do número de habitantes do município, consoante última estimativa do IBGE, pelo valor de 2 centavos, representada pela seguinte fórmula: TRDP é igual a NH vezes 2 centavos, onde TRDP, taxa de regulação de drenagem pluvial urbana, NH, número de habitantes no município, 2 centavos, valor apurado para o custo da regulação dos serviços de drenagem pluvial urbana por habitante. Peço um momento, por favor. Artigo 11. Para fins de cálculo das taxas previstas no protocolo de intenções, o número de habitantes em cada município será atualizado automaticamente, conforme apurações e estimativas oficiais realizadas periodicamente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Artigo 2º. Não serão devidas as taxas de regulação e fiscalização previstas no protocolo de intenções nas atividades de limpeza urbana e coleta seletiva de resíduos sólidos, quando esta for desenvolvida por associação, cooperativa ou entidades afins, sem fins lucrativos. Artigo 3º. Artigo 13º. As taxas pagas mensalmente serão devidas pelos prestadores de serviços de saneamento básico, devendo ser recolhidas diretamente à ARIS, mediante o pagamento de documento de cobrança, até o 10º dia seguinte ao mês de competência da regulação e fiscalização dos serviços. Artigo 14. No caso da prestadora de serviços executar 2 ou mais atividades objeto das taxas de regulação e fiscalização, serão devidas as respectivas taxas cumulativamente, conforme cada atividade desempenhada pela prestadora de serviços regulada pela ARIS. Artigo 15. No caso do prestador de serviços de qualquer atividade de saneamento básico atuar em mais de um município consorciado, será devida uma taxa para cada município consorciado, onde há a referida prestação de serviços. Artigo 16.
poderá a ARIS, em comum acordo com a prestadora dos serviços de saneamento básico, mediante celebração de contrato, estabelecer outras formas de remuneração pelo exercício da regulação e fiscalização dos serviços públicos objeto do protocolo de intenções. Artigo 17. Nos casos em que o município preste diretamente quaisquer dos serviços públicos de saneamento básico, poderá o mesmo repassar recursos, mediante contrato de programa e de rateio, para o custeio das ações de regulação e fiscalização daqueles serviços. Artigo 18. O valor em moeda nacional constantes nos artigos 78, parágrafo 2º, 79, parágrafo 2º, 80, parágrafo 2º, 81, parágrafo 2º, 82, parágrafo 2º, 83, parágrafo 2º e 84, parágrafo 2º do Protocolo de Intenções, que faz parte da presente lei, será atualizado automaticamente no primeiro dia do ano subsequente ao início da cobrança, conforme variação dos últimos 12 meses do Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC, apurado pelo IBGE, ou, na sua ausência, será apurado pela FGV. Parágrafo 1º. A primeira atualização de valores dar-se-á conforme protocolo de intenções que integra esta lei. Parágrafo 2º. Para fins de aplicação deste artigo, considerar-se-á como valor monetário atualizado o resultado obtido pela multiplicação entre o montante previsto no protocolo de intenções, conforme os artigos citados no caput, e o índice monetário do período de 12 meses, conforme o protocolo de intenções, considerando-se como válido o valor numérico até a quarta casa decimal após a vírgula. Artigo 19. As receitas próprias auferidas pela ARIS, mediante a cobrança de taxas de fiscalização ou outras receitas a esta equivalentes, somente poderão ser utilizadas para financiar as despesas relacionadas com o exercício das atividades que lhes são conferidas e estabelecidas no protocolo de intenções. Artigo 20. Respeitará a legislação tributária de cada ente consorciado, nos limites territoriais dos mesmos. Parágrafo único. Em casos de questionamento administrativo ou judicial das taxas e preços públicos previstas no protocolo de intenções, aplicar-se-á a respectiva legislação tributária do município consorciado, onde são prestados os serviços públicos objeto da incidência da taxa de regulação e fiscalização. Artigo 21. A taxa não recolhida nos prazos fixados será cobrada com os acréscimos de juros e demais encargos previstos na legislação aplicável de cada ente consorciado, conforme o local do fato gerador do tributo. Parágrafo 1º. Os valores cuja cobrança seja atribuída por lei à ARIS e apurados administrativamente, não recolhidos no prazo estipulado, serão inscritos em dívida ativa do próprio consórcio público e servirão de título executivo para a cobrança judicial, na forma da lei. Parágrafo 2º. A execução fiscal da dívida ativa será promovida pelos procuradores da ARIS. Artigo 22. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. São Pedro de Alcântara, 21 de maio de 2020. Charles da Cunha, prefeito municipal. Justificativa ao projeto de lei número 21/2021. Presidente da Câmara de Vereadores, excelentíssima senhora Tatiana Cordeiro da Silva. Tenho a honra de encaminhar para a deliberação desta Câmara de Vereadores o projeto de lei para ingresso do município no consórcio público denominado ARIS, caracterizada como pessoa jurídica de direito público. O consórcio público designado de ARIS foi formalizado em reunião na cidade de São José. Oportunidade, o protocolo de intenções dos municípios de Alto Bela Vista, Caçador, Campos Novos, Guaruva, Iraceminha, Monte Carlo, Palhoça e São Pedro de Alcântara, o qual foi constituído em 1º de dezembro de 2009, com a ratificação do protocolo de intenções por lei nos municípios de Águas de Chapecó, Alto Bela Vista, Coronel Freitas, Formosa do Sul, Iraceminha, Jardinópolis, Mondai, Monte Carlo, Pinhalzinho e Turvo. Atualmente fazem parte da ARIS 207 municípios catarinenses. A ARIS caracteriza-se por ser um projeto técnico e apartidário, com o viés do municipalismo e associativismo típico de Santa Catarina. Tem como objetivo suprir as exigências estabelecidas pela Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que traz regras no setor do saneamento básico, que abrange as atividades de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo dos resíduos sólidos, drenagem pluvial e limpeza das vias públicas. Deveras, a Lei Federal nº 11.445 de 2007
verdadeiro marco regulatório do setor, regulamentada pelo Decreto Federal número 7.217 de 2010, impõe ao município a criação de instrumentos de gestão e normatização das atividades de saneamento básico, a fim de impor regras claras e seguras para os titulares, os prestadores dos serviços e os usuários. A existência de entidade de regulação é condição de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação dos serviços de saneamento. Dentre as várias atribuições da entidade de regulação, elencadas no artigo 22 da Lei nº 11.445 de 2007 e no artigo 8º do Protocolo de Intenções da ARIS, destacam-se as competências para a expedição de normas de conteúdo técnico, econômico e social dos serviços prestados, o cumprimento das metas e diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico e a revisão e o reajuste das tarifas cobradas pelas prestadoras de serviço, SAMAI, Casan, concessionária privada, entre outras. O custeio dos serviços de regulação, por sua vez, dar-se-á com a cobrança pelo consórcio público de taxas pelo exercício do poder de polícia administrativa, nos termos dos artigos 3º e seguintes da presente lei, previstas também a partir do artigo 77 e seguintes do Protocolo de Intenções, possibilitando que a agência detenha autonomia financeira e orçamentária. Muitos são os benefícios desse modelo de regulação. O mais relevante é a economia gerada pela diluição dos custos de estruturação e operacionalização entre os entes consorciados. Outro benefício da regulação através do consórcio público é a possibilidade de uniformização das normas impostas aos prestadores de serviços de saneamento básico, facilitando sua compreensão e seu cumprimento. Ainda tem-se o fortalecimento da estrutura técnica da agência de regulação e o desempenho de suas atividades numa concepção regionalizada, levando em consideração as particularidades de cada região no estado de Santa Catarina. Um momento, por favor. Outro sim, como é de conhecimento de todos, os custos relativos da atuação da ARIS no desempenho de suas atividades são cobertos pela taxa de regulação e de fiscalização paga pelo prestador de serviço. Atualmente, por deliberação da Assembleia Geral do Consórcio Público, são recolhidas pelos prestadores apenas duas taxas de regulação e fiscalização referente ao abastecimento de água e à disposição final dos resíduos sólidos urbanos. Ademais, na 10ª Assembleia Geral da Agência Reguladora ARIS, realizada em 18 de janeiro de 2013, restou aprovada a redução da taxa cobrada pela fiscalização e regulação dos serviços de disposição final dos resíduos sólidos, de 3 centavos por habitante para 1 centavo por habitante. Situação semelhante ocorreu com a taxa de regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água, cujo valor de 12 centavos por habitante foi reduzido para o valor de 10 centavos por habitante, conforme a aprovação na 13ª Assembleia Geral da ARIS, ocorrida em 28 de janeiro de 2015. Desta forma, mostra-se extremamente interessante para o município sua participação no consórcio público de regulação dos serviços de saneamento básico, denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento ARIS, que certamente contribuirá para a melhoria e ampliação dos serviços de saneamento básico. Salienta-se que as disposições do Protocolo de Intenções, em que pese a necessidade de serem discutidas e compreendidas pela Casa do Povo, devem ser aprovadas integralmente, sem quaisquer alterações, consoante artigo 2º, parágrafo 3º do Protocolo de Intenções. Este fato deve-se à necessidade de todos os municípios consorciados possuírem a mesma base legal, sem acréscimos ou supressões nas normas que disciplinam a ARIS. Expostas as razões determinantes da minha iniciativa, renova a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Indicação número 101/2021. A vereadora que esta subscreve vem com amparo regimental indicar ao Poder Executivo Municipal para que inclua a colocação de cercas de proteção ao longo da calçada de pedestres que está em processo de construção no centro do município, especialmente em alguns trechos onde há o avanço de capivaras ao longo do acesso. Justificativa. Faz-se necessário incluir a colocação de cercas em alguns trechos de acesso da calçada de pedestres que está com as obras em andamento no nosso município, a qual inicia dando continuidade à ciclovia e passeio Maestro José Acácio Santana,
no loteamento do Parque São Pedro de Alcântara. Ele se estende até a comunidade da Boa Parada, tendo em vista que faz-se necessário evitar o avanço de capivaras neste trecho. Atualmente, as capivaras estão avançando especialmente este trecho e deixando fezes por onde passam, além da sujeira e o risco de transmissão de doenças. Tornará esta passagem inviável, pois além destes riscos, também há de se destacar que referido animal ataca se estiver com filhotes. Diante disso, sugiro que seja feita esta cerca de proteção em alguns trechos importantes, onde há capivaras, conforme feito na área de lazer e ciclovia Arnoldo Vitor da Silveira, em Santa Teresa, onde teve uma grande evolução na questão de limpeza e segurança para o local ser bem aproveitado por todos. É com a preocupação em proporcionar segurança e bem-estar à nossa população que usufruirá desta obra assim que ficamos no aguardo de que referida indicação seja acolhida pelo Poder Executivo Municipal. Tatiana Cordeiro da Silva, vereadora. Consulto o senhor segundo secretário se há algum vereador inscrito para o expediente. Não, senhora presidente. Não havendo vereadores inscritos para o expediente, passamos para a ordem do dia. Em segunda deliberação, nada a deliberar. Em primeira deliberação, nada a deliberar. Em única deliberação, projeto de lei número 20/2021, de origem governamental, que anula e suplementa verbas no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Está em discussão. Está em votação. Aprovado por unanimidade e em única deliberação. Consulto o senhor segundo secretário se há algum vereador inscrito para as explicações pessoais. Sim, senhor. O vereador Vinícius Zimmermann e o vereador Rogério Hoffmann. Conceda a palavra ao vereador Vinícius Zimmermann. Senhora presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, vereadora, nossos assessores, alcantarenses que nos acompanham. Acendo essa tribuna para comemorar uma grande conquista da sociedade alcantarense, principalmente os profissionais da educação. Nosso mandato vem desde sempre pautando a segurança desses profissionais que estão realmente muito expostos a um ambiente de contaminação. Felicitar também o avanço com relação à vacinação dos quadros de comorbidade no município. Lembrando que tive em comitiva, junto com o vereador Roberto, tentando de alguma maneira, antes de compreender a magnitude do plano de vacinação, se conseguiríamos, de fato, um pouco mais de segurança para os usuários da saúde, principalmente casos de oncologia, com rotina na diálise, com relação à imunidade desses casos. Aproveito também para falar que tive presente na audiência pública, que analisou as metas fiscais do município de São Pedro de Alcântara. Dar meus parabéns aos gestores, tanto do prefeito Ernei, que deixou o mandato, cumpriu suas metas, e o prefeito Charles, que inicia um mandato agora de 4 anos, com saúde fiscal, apresentando as contas com essa situação. A gente pôde observar que tem algumas pastas ali com a verba não conseguindo ser gastas, inclusive por conta das restrições que são impostas pela Lei 173, acabam sendo serviços que o município deixa de ter e benefícios em função das restrições que a gente tem neste ano. Aproveito também para lembrar que durante esse final de semana ocorreu a assembleia da Associação ACESP, a Associação Campiervas. Infelizmente a Associação Campiervas ela perdeu o espaço de atuação, que era onde hoje está recebendo o projeto da cavalaria no terreno da Cidasc, mas a instituição está se reinventando. Dou aqui meus parabéns a todos os associados, principalmente a quem ali adquiriu conhecimento e traz na prática do dia a dia o manejo de plantas medicinais. E é uma associação muito importante, a gente tem aqui uma mentalidade de positividade pela continuação e pela manutenção dela, apesar do quadro em que se encontra. Hoje ela está descentralizada, sem um ponto sede, e atuando em parcerias. Segue viva dentro da prática aí de quem aprendeu algum conhecimento e leva adiante. Lembrando que lá a gente também tinha um horto florestal e eu gostaria de fazer um link aqui. No último mandato foram feitas uma arborização em vários pontos da cidade. Inclusive quem participou desse processo são os funcionários efetivos da Secretaria de Obras.
E hoje a gente vê eles passando com a roçadeira em cima dos mesmos pontos, derrubando essas árvores que foram plantadas, né? Algumas foram doações do ex-vereador Amarildo das Flores, né? Eu gostaria até de passar minhas condolências aqui pela perda do seu pai na noite passada. Mas, queira ou não queira, a beleza da cidade é importante a gente ter uma manutenção nesse trabalho, né? Não adianta a gente ter um gasto de dinheiro público, seja doação, e daí ao longo do tempo isso aí vira esquecido, a mesma plantinha que estava ali precisando de um carinho, de algum adubo, é passada a roçadeira em cima. Então, é interessante a gente ter essa questão de continuidade, de legados e primando sempre ter o melhor em apresentação da beleza de nossa cidade. Falar também que a gente teve um retorno aqui da reclamação que protocolamos a semana passada com relação ao atendimento do banco, né? O banco se manifestou. Infelizmente, o espaço da agência, hoje, ela se limita à segurança dos próprios funcionários, né? Eles não conseguem ter os 2 metros que são exigidos para atendimento público de rotação, tendo apenas 1,5. Então, infelizmente, a declaração deles foi essa, de que só pode receber, de fato, uma pessoa por atendimento, né? Vão tentar flexibilizar de alguma maneira, no caso de algum idoso que precise de atendimento, mas eu tive uma situação, conversando com o gerente, uma situação bem delicada. No ano passado, chegou a ser cogitada fechar essa agência. Então, a gente agora tem um momento de analisar a incapacidade, a demanda hoje é maior do que o banco tem para poder oferecer. Só que tem essa situação de instabilidade também da própria instituição, que tem a vontade de hoje, em função do pequeno... Para uma cidade pequena, né, talvez o banco não seja interessante, mas para nós, cada usuário, ter que se locomover até a cidade vizinha para ter esse tipo de serviço seria uma perda muito grande. Então, eu acho que, né, quando a gente fizer qualquer tipo de negociata e tentar dar um apoio para o banco conseguir um novo espaço, melhorar a sua estrutura, mas realmente a gente já está operando no limite. Por hoje era isso, muito obrigado. Obrigada, vereador Vinícius. Conceda a palavra ao vereador Rogério Hoffmann. Senhora Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, nossos assessores e o público que nos assiste pelas redes sociais. Vereador Vinícius, com relação ao Banco do Brasil, ao atendimento do Banco do Brasil, aqui em São Pedro de Alcântara, eu vejo da seguinte forma. Em Antônio Carlos, o número de habitantes não é exorbitante maior do que o nosso aqui em São Pedro. E se você for hoje em Antônio Carlos, você adentra a agência lá, você vê lá 6, 7 caixas eletrônicos para o bem atendimento do povo. Então eu acho que precisa realmente de um capricho maior para que atenda a população de São Pedro, né? Nós dois somos em torno de 6.000, 6.500 habitantes, né? Você for olhar Antônio Carlos, não sei exatamente quanto, mas também não é extremamente maior o número de pessoas que tem em Antônio Carlos. E aí se compara aqui nós com um caixa eletrônico para atender a demanda. Em Antônio Carlos você chega lá, tem lá à sua disposição 6, 7 caixas eletrônicos ali todos funcionando. Então eu vejo nessa situação. Também faço uso da tribuna hoje queria que ficasse registrado nos anais desta casa o passamento do senhor Longino Braulio Stelling, munícipe de 85 anos, trabalhador, honesto, e que nos deu um grande exemplo, né? Ele tem os seus filhos, e quando do nascimento da filha, com certeza, ele a recebeu com muito amor, mas ele demonstrou esse amor até o fim, ele amou-a até o fim, a chegar ao ponto de doar um rim para a filha, porque a moça tinha problema renal e vivia fazendo hemodiálise. Infelizmente, não foi bem sucedido, né, o transplante, não teve grande sucesso, mas ele demonstrou um amor profundo, um amor que nós todos temos que ter como exemplo, né? O seu Gino é um grande amigo meu, sempre conversava com ele, eu também admirava muito
pela sua militância política, que ele sempre foi militante do MDB, né? PMDB, agora o MDB. Então eu não acho feio a pessoa militar por um partido político, né? Eu acho que cada um tem a sua opinião e ele também foi fiel ao PMDB, no caso hoje MDB, né? O que eu acho que não está correto é a pessoa ser oportunista e de vez em quando está mudando de partido. Isso não faz parte da minha índole e então também tenho isso como exemplo deixado por ele, né? Faleceu essa madrugada, foi sepultado hoje às 16 horas e eu gostaria também que fosse encaminhado carta de condolências à família, como de costume a gente faz aqui nesta casa. Muito obrigado. Obrigada, vereador Rogério. Não havendo mais vereadores inscritos, passamos para o encerramento. Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos, encerro a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 7 de junho de 2021, em horário e local regimental. A todos que nos acompanham pelo portal do Legislativo Alcantarense, muito obrigada e boa noite.